Projeto Bíblia Sagrada 2022. Nós já começamos a fazer a leitura da Bíblia Sagrada inteira a partir de Gênesis. Na aba comunidade você pode encontrar o nosso ano bíblico atualizado todos os dias para a glória de Cristo. Continuando agora o projeto Bíblia Sagrada, vamos começar a contar a história de Abraão para a glória de Deus, divididos em alguns vídeos narrados com a Bíblia Sagrada para você, em nome de Jesus. Se já gostou, deixe o like, se inscreva no canal e deixe também sugestões da sua história predileta na Bíblia nos comentários para a glória de Cristo. Vamos lá então? Começando em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o chamado e a missão de Abraão. Estou lendo a versão King James atualizada da Abba Press. Gênesis 12. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó, e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Gênesis capítulo 13. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele.
Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessas terras. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Todas as terras que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Naquele tempo, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedor-laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Kedor-laomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Kedor-laomer e os reis que ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé e Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Beta, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedor-laomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram.
Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara, e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei dos céus e da terra: Eu juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar: Abraão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam o seu devido quinhão. Que Jesus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.